frequências, magnetismo, música. Já parou para observar todos os padrões que existem ao nosso redor, mas que a gente não vê? Fala plebe, eu sou o Tuxê Nunes, bem-vindos a mais esse episódio do canal. Hoje, episódio da nossa série sobre padrões da natureza. Nesse episódio, nós vamos falar nessa ordem sobre espectros, sonoro e eletromagnético, poderes latentes do homem, música e frequência, campos magnéticos e, por fim, a gente vai falar de cimática. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, seja bem-vindo. Aqui nós nos dedicamos semanalmente a falar sobre ferramentas para levar uma vida mais autossustentável, uma vida off-grid. Esse estudo dos padrões da natureza é fantástico, nos preenche, nos traz um sentimento de pertencimento a tudo que existe e é fundamental também para o desenho das nossas propriedades. Se você não está inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e assine a newsletter Homesteaders Brasil Vida Off-Grid. Todo sábado, 11h30 da manhã, eu te envio um artigo aprofundado sobre algum aspecto da vida off-grid. O link está sempre aqui na descrição, não deixe de se inscrever. Então, no primeiro episódio da nossa série, nós falamos sobre os padrões visíveis da natureza. Nesse, nós vamos falar sobre os padrões invisíveis da natureza. E no próximo, nós vamos entender como implementar esses padrões ali nos nossos desenhos das nossas propriedades autossuficientes. Um primeiro aspecto aqui que eu acho fundamental é da questão dos espectros, né? Tanto eletromagnético quanto o espectro do som, tá? Bom, o que é esse espectro? Espectro é tudo que existe aí no campo eletromagnético, né? E que a gente consegue captar de alguma forma. Nem sempre pelo equipamento humano, né? Pelos nossos olhos, por exemplo, mas até por outros equipamentos a gente consegue. Por exemplo, imagina tudo que a gente viu no primeiro vídeo, ou tudo que você já viu em toda a sua vida. Tudo. Tudo que você já viu está dentro dessa pequena faixa aqui, de todo o campo eletromagnético que a gente sabe que existe, né? Então, daqui do roxo, né, do lilás para cá, a gente tem ultravioleta, raio-x e por aí vai. E do vermelho para cá, a gente tem os raios infravermelhos, micro-ondas, FM, ondas de rádio e tudo mais. Ou seja, tudo isso aqui a gente existe, alguns equipamentos são capazes de captar, mas o nosso olho não é capaz de captar. Então, a gente tem, por exemplo, o micro-ondas, tem o rádio, tem a TV que consegue captar essas ondas, que consegue decodificar ela para que a gente consiga escutar e ver. E nós temos outras ondas também, que outros equipamentos, né, o raio-x, ondas gama, né, conseguem captar para também nos dar algumas outras informações, como ver através do corpo, que é no caso ali quando a gente vai tirar um raio-x, todas essas coisas. Tem uma parte também do que a gente pode escutar. Por exemplo, nós conseguimos escutar as frequências de 20 Hz até 20.000 Hz. Isso daqui é o que o ouvido humano é capaz de captar. Os golfinhos, por exemplo, eles conseguem se comunicar nos infrassons, que são sons abaixo ali de 20 Hz. E os morcegos, os cães também, né? Eles conseguem se comunicar ali ou entender os ultrassons, que são sons mais altos que 20.000 Hz. O cachorro ele vai estar mais ou menos assim, o homem está aqui nessa linha amarela, né? O cachorro ele vai estar um pouquinho mais para cá e entrando um pouquinho aqui na frequência dos ultrassons. Então, vários animais conseguem escutar, né, ou entender uma frequência que o ser humano não consegue e vários equipamentos também conseguem captar isso. Por exemplo, tem aquele apito, né, para cão, que às vezes o ser humano não consegue escutar, mas o cão consegue escutar, entendeu? Justamente porque está numa frequência que não pode ser captada pelo ouvido humano. Quer ver isso na prática? Eu te mostrei na prática ali os equipamentos que nós somos capazes de captar com os nossos olhos, por exemplo, e as ondas que nós não somos capazes, mas que os nossos equipamentos são capazes de captar. Eu consigo te mostrar isso também na audição. Eu vou colocar um vídeo aqui na tela que vai de 20 Hz a 20.000 Hz, tá? Para você ver toda essa sequência. De repente, o aparelho, seu celular, seu fone de ouvido ou sua televisão não vai conseguir te passar as pontas aí desse som que eu vou te apresentar. Talvez ele até consiga fazer a execução desse som, só que você mesmo já não vai conseguir escutar. Você vai conseguir escutar a partir de um momento ou outro. Depois me conta em qual que você, aqui nos comentários, em qual que você começou a escutar, em qual que você parou de escutar ali, pra gente saber como que foi a experiência para você. Então,
Vamos fazer essa experiência agora. Muito legal, né, plebe? Então, quer dizer, tem uma infinidade aí, né, de padrões que eles estão aí na natureza, né, estão ao nosso redor, mas que nosso olho, ou os nossos ouvidos, né, na verdade, os nossos sentidos, são incapazes de captar. Porque, de certa forma, nós temos um equipamento que ele é limitado, ele é, de certa forma, limitado. Por isso, pensei muito aqui, tá, para conversar sobre isso com vocês, mas acaba que essa abordagem de vida autossuficiente, ela é muito holística, no sentido que você tem que olhar para vários lados, né, ao mesmo tempo. Pô, a gente fala aqui de tudo. A gente fala da casa, da geração de energia, do saneamento, da fitoterapia para a gente se curar ali com o que a gente come, ou de ter ali uma farmácia natural, como os nossos antepassados fizeram tão bem, né? E, enfim, tantas coisas. E quando a gente entra nesse assunto dos padrões da natureza que são invisíveis, a gente entra numa parte que parece ser metafísica, mas a partir disso tudo que eu estou te mostrando, eu vou te mostrar que não é tão metafísica assim, entendeu? Por exemplo, você vê que tem boa parte, né, digamos assim, a maior parte do espectro eletromagnético, nós não somos capazes de enxergar. Mas a gente sabe que tem um monte de coisa acontecendo aqui ao meu redor e a câmera não está sendo capaz de captar, e ao seu redor também. Tem várias coisas, tem várias ondas passando por você que você simplesmente não consegue perceber, mas a gente sabe que elas existem. Então, muitas vezes a gente imagina que certas coisas são paranormais ou que são impossíveis, justamente porque não está nesse campo do que eu posso enxergar ou do que eu posso ouvir. Mas quando a gente para pensar em tudo que existe e que o nosso equipamento não consegue captar, a gente consegue entender melhor como que isso pode funcionar e, de repente, né, talvez, ter um fundo de verdade. Aqui, então, eu quero dar uma breve introdução sobre os poderes latentes do homem, que a gente consegue entender muito bem como que isso pode, né, ter algum sentido a partir dessa questão científica e física. Então, bom, o que são os poderes latentes do homem? Eu, particularmente, me considero um teósofo. Eu normalmente falo que eu sou espírita kardecista, para não ter que ficar explicando sempre, né? Mas teosofia é como se fosse uma doutrina também de uma religião comparada. Então, a gente compara o suprassumo, né, da religião, ou seja, o que as grandes religiões falam ali, da filosofia e da ciência também, compara isso tudo. E é como se cada religião
fosse uma pérola, né, num colar de pérolas, e a teosofia é como se fosse a religião verdade, porque ela passa por todas as religiões, vê o que tem de igual, né, entre uma e outra, e aí a gente consegue entender, juntar esse quebra-cabeça e entender uma visão geral do que os nossos antepassados de repente queriam dizer. Até porque hoje nós temos uma linguagem científica que nós não tínhamos no passado. Então, muitas vezes, o que os nossos antepassados estavam tentando explicar com metáforas é o que hoje a gente consegue explicar com ciência. Por exemplo, o criacionismo da Bíblia, ele tem um paralelo na ciência do Big Bang. Ou seja, de um ponto específico nasceu tudo que existe hoje, entendeu? Agora, no hinduísmo, você tem um conceito de que o universo dança, que é o respiro de Brahma, né? Então ele está respirando e tal, inspirando e expirando, né? E na física, você também tem uma teoria do universo que expande e contrai. Então, de repente, aquela população, né, aquela cultura, conseguia expressar uma verdade com uma analogia, com uma figura de linguagem. E hoje, em muitos pontos, a gente consegue explicar essas crenças, né, do ponto de vista ali físico, por exemplo, né, matemático, muitas vezes. Boa parte do nosso assunto é sobre isso. Quando a gente fala de poderes latentes, na teosofia, ela mostra que nós temos 7 corpos, né? E que cada corpo tem um ponto energético. Nós temos várias linhas energéticas no corpo, então cada ponto tem um hub energético, que é o chakra. Por exemplo, no corpo físico, esse ponto energético é o chakra raiz, que é onde a gente tem um prazer enorme, né, no sexo, por exemplo. Então, essa energia, né, que é a energia sexual, que é a energia que a gente pode gerar vida, né, que a gente pode dar vida, né, uma coisa tão assim importante, uma coisa tão bonita, né, é uma coisa que todos os seres humanos podem experimentar. Muitas vezes, muitos de nós, né, até nos viciamos nisso. Nessa teoria, né, que entra até um pouco do Tantra, o que ele fala? Que essa energia que você pode condensar ela no gozo, você pode também sublimar ela, e isso mais ou menos seria o Tantra. Então, para a gente entender, nós temos aqui, nessa representação aqui da teosofia, se eu não me engano, pega ali do hinduísmo e do budismo também, de repente do budismo tibetano. Então, a gente tem o corpo físico, isso, os nossos olhos, ouvidos, né, conseguem perceber ali o corpo humano. Depois, a gente tem o corpo etérico, que é o nosso corpo magnético, que alguns equipamentos conseguem captar esse corpo magnético. Nós temos também o corpo astral, que é o corpo das emoções. O corpo astral, ele já está muito vinculado ali, né, com as nossas emoções, então vai ter aquela coisa muito próxima do intestino e tudo mais, né? Então a gente consegue ver que cada um desses corpos aqui vai subindo, né, aqui o ponto energético do chakra, e muitas vezes é o que a gente sente quando a gente tem algum problema em determinada área da nossa vida, né? De repente um órgão que está naquela posição do nosso corpo, a gente sente ele atacado, e então tem uma certa analogia nisso, né? Uma correspondência no corpo físico desses outros corpos também, entendeu? O mental inferior, que é a inteligência, né? Que seria o chakra cardíaco. O mental superior, que é a garganta, o chakra, né? O búdico, já seria aqui o nosso terceiro olho. E também o átmico, que seria ali o nosso chakra coronário, né? Bom, nessa teoria aqui, então, a gente percebe que, de fato, nós somos seres multidimensionais, né? Ou seja, enquanto eu estou aqui interagindo com vocês na matéria, no corpo físico, vocês estão vendo meu corpo físico aqui, nós também interagimos em outros corpos, em corpos, de repente, emocional ou no corpo magnético. Então, a gente vai entender melhor essa ideia, tá? Ao longo do vídeo. Mas o que eu queria é que você não tivesse um preconceito com isso, porque a gente consegue explicar isso de uma forma física também, entendeu? Isso que eu queria que você entendesse. Então, por exemplo, muitas vezes a gente consegue perceber, óbvio que pela fisionomia, mas até de repente por uma sensação, alguma coisa assim, se alguma coisa está de errado, ou se alguém está feliz, ou se alguém está triste, né? De repente a pessoa nem falou nada e a gente consegue perceber. E a gente tem uma impressão que, por não ser algo raciocinado, né? De você não começar no ponto A e evoluir aquele raciocínio, né? E chegar no ponto B, que não é uma verdade, por exemplo. Mas, de certa forma, isso pode ser até a sua intuição
que a intuição ela é mais avançada do que a razão, porque a intuição ela te dá a resposta na hora. Então, quer dizer, você não precisou nem raciocinar para chegar naquele fim. Só que muitas vezes a gente também não acredita na nossa intuição, né? E o que é essa intuição? A intuição é que, de repente, alguma outra parte do seu corpo, seja a sua parte psíquica aqui, emocional, né, magnética, ela recebeu uma informação, então, quer dizer, não processou aquilo pelo seu corpo físico, mas conseguiu chegar ali no seu corpo físico, e você não acredita naquilo. Então, aí, às vezes, também a gente insiste em alguns erros, né? É igual aquela sensação, não sei se já aconteceu comigo, né? Eu cheguei num lugar, uma balada, por exemplo, e aí na hora que eu cheguei, eu falei assim, puta, eu acho que eu não deveria estar aqui. E eu persisti. Ou, de repente, alguma situação da sua vida. Você teve aquela primeira impressão, nossa, eu acho que eu não deveria estar aqui. E você ficou e deu tudo errado. Então, era a sua intuição te entregando na hora. Ó, é isso. E a gente não acredita, né? Não acreditou e aí se deu mal. Então, é mais ou menos por isso, né? Porque a informação chegou por um outro campo que não foi ali pelo seu campo físico, entendeu? Vou fazer isso ficar mais tangível para você. Na medicina chinesa, né, nós temos a acupuntura. O que é a acupuntura? Nós temos vários meridianos aí, né? Se não me engano, são 12 meridianos. E cada meridiano aí vai corresponder a um órgão, mas, grosso modo, o que eles falam é que são como se fossem veias energéticas, né? E quando você pressiona uma dessas veias energéticas, né, um desses canais energéticos, e você depois tira essa pressão, você vai conseguir liberar aquele ponto, né, que de repente ele está travado por algum motivo, e aquele fluxo de energia vai passar pelo seu corpo. Na China, eles chamam isso de Qi. No Japão, já outra cultura, tá? Eles chamam essa mesma questão energética de Qi. Nos Estados Unidos, já chamam de Orgone. Na Índia, eles chamam isso de Prana. Ou seja, você tem o mesmo conceito energético no corpo que é paralelo ao corpo físico, né? Em várias culturas diferentes que muitas vezes, né, em quase todas elas chegaram nessa conclusão, né, por palavras diferentes, com histórias ali, né, narrativas diferentes, mas chegaram na mesma conclusão sem ter esse intercâmbio ali de ideias. Então isso é teosofia, entendeu? É você ver que, nossa, esses pontos em comuns em todas elas estão falando de formas diferentes, com palavras diferentes, mas se você for avaliar, elas estão falando a mesma coisa, né, nas suas culturas. E muitas pessoas também têm o benefício disso. Pô, quantas pessoas vivem de acupuntura no Brasil? Né? Ou no mundo inteiro? Quantas pessoas recebem esse tratamento e sentem esse benefício? Eu, por exemplo, gosto muito de fazer yoga. Quando você faz o yoga, você sente que seu corpo está melhor, que sua mente está melhor. E o yoga, de certa forma, acredita-se, né? Porque já não é uma coisa científica o que eu estou falando, mas tem um pouco dessa coisa de crença. Ele justamente tira esses bloqueios ali, né, do seu corpo físico a partir de uma prática no seu corpo físico, né? Tira esses bloqueios do seu corpo energético, né, vamos dizer. E aí, a partir dali, você se sente melhor para tomar certas ações, você se sente mais calmo, você se sente mais centrado, né, para fazer algumas coisas, entendeu? Então, apesar de ter uma coisa que muitas pessoas vão achar excessivamente esotérica, esses conceitos que eu estou te apresentando, eles são muito coerentes, tá? Eles fazem muito sentido, porque existem muitas coisas ao nosso redor que a gente não vê e os equipamentos que nós mesmos criamos conseguem captar. Nosso celular, por exemplo, né? O equipamento que você está me assistindo aqui consegue captar essas informações e a gente não consegue. E nós temos algumas terapias ou algumas técnicas, né, que conseguem trabalhar isso. A partir daí é que essas religiões, por exemplo, né, elas desenvolvem a questão dos poderes latentes. O que são os poderes latentes? É a capacidade do homem de desenvolver uma sensibilidade para essas frequências que o corpo físico, cada vez mais material, não consegue absorver. Então, por exemplo, telepatia. De repente, imagina que você pensa uma coisa e quando você pensa, passa uma corrente elétrica na sua mente, né? Porque você pensou. De repente, se você tiver um equipamento apropriado que consegue captar essa sutileza dessa frequência energética, né, que passou na sua mente, porque não sei se você sabe, mas os nossos neurônios eles passam ali por eletricidade até as mensagens, né, de uns para os outros. Então existe isso. Então, de repente, se você tiver essa sensibilidade, se trabalhar essa sensibilidade, você pode sim conseguir tanto se comunicar quanto entender, né, ali de repente sem precisar falar. E a gente poderia desdobrar para chegar nesse fim. Eu não estou falando que isso com certeza é isso e tal, não estou falando isso. Estou falando que se a gente sabe que existe magnetismo na nossa mente e que existem equipamentos que podem captar diferentes ondas magnéticas, pode ser que exista alguma técnica ou pode ser que alguém consiga fazer isso, entendeu?
se treinar para fazer isso. E esses são os poderes latentes do homem. Então isso, a teosofia, ela traz como um estudo mesmo, né? Para você poder desenvolver isso pro bem, né? Mas a gente consegue ver do ponto de vista físico que realmente pode ter um fundo de verdade com relação a isso. Uma outra forma também da gente ver essas coisas que realmente existem, mas que nós somos incapazes de perceber, é através ali da música, né? E das frequências. Por exemplo, nós temos vários instrumentos, né? Instrumentos de sopro, instrumento de corda, instrumento de membrana, né? Como tambores, por exemplo, né? Na questão da acústica, que eles emitem a mesma nota. Então você tem uma nota lá, por exemplo, em vários instrumentos diferentes. Pô, como que vários instrumentos diferentes no mundo inteiro conseguem reproduzir a mesma nota, né? Ou seja, existe uma organização da música no tempo e no espaço. Qualquer instrumento pode reproduzir, qualquer não, né? Mas a maioria dos instrumentos aí podem reproduzir essas frequências, justamente porque está organizado em frequências. O que é o Hertz, por exemplo? É uma medida, né, de quantas vezes o ar vibra em um segundo. Então, por exemplo, o Lá padrão, ele é 110 Hz, né? Ou seja, ele tem uma frequência de vibração de 110 por segundo, né? Do ar vibrando 110 vezes por segundo. Quando a gente dobra isso, a gente tem um Lá em outra oitava, isso é uma oitava, né? Então, em 220 é o mesmo Lá, só que em outra oitava. Em 440 Hz é o mesmo Lá, só que em outra oitava. Em 880 é o mesmo, só que em outra oitava. Ou seja, nós temos aquele padrão e a gente vai reproduzindo aquele padrão em oitavas diferentes, dobrando isso. Da mesma forma, se a gente dividisse por 2, né, nós íamos diminuir ali aquele Lá, mas nós continuaríamos com Lá. Ou seja, no espaço-tempo, a música, as notas musicais, elas ficam organizadas dessa forma. Aqui é um estudioso, né, que é o Shepard, que ele condensou, né, esse conhecimento para nós, mostrando essa organização das notas musicais no tempo e espaço, né, e colocou isso aqui numa imagem para a gente conseguir entender. Então, imagina que aqui é o Lá, né? Você tem o Lá aqui nessa mesma posição, como se fosse uma espiral que sobe, depois ela pode descer também, né, se a gente diminuir aqui a vibração, mas você tem essa mesma nota em várias oitavas diferentes. Cada andar desse aqui é uma oitava, entendeu? Então a gente tem essa organização da música que é invisível, né, aos nossos olhos, em alguns casos, né, até mesmo aos nossos ouvidos, mas que a gente sabe que essa organização ela existe, né? Então isso é muito interessante. Nós temos também os padrões, né, de campos magnéticos, né? A gente sabe que existe o campo magnético que envolve a Terra, e esse campo magnético que envolve a Terra, ele está ali naquele padrão toroidal, né, que a gente falou no primeiro vídeo. Por que existe esse campo magnético que envolve a Terra? Dentro da Terra existe um núcleo líquido, né, de metal. Tem um outro metal também, eu vou lembrar o nome dele, de repente eu até coloco aqui na tela. Mas, enfim, é um metal líquido e ele gera como se fosse... Ele cria um ímã, né, ali dentro da Terra. E sempre que você tem um ímã, o ímã ele cria dois polos. Ele nunca é um polo só. Por mais que você divida o ímã, sempre que você divide ele, ele vai ser polarizado, tá? Então, a gente tem, justamente por causa desse núcleo da Terra, essa organização toroidal que protege a Terra de tempestades solares. A gente consegue ver isso nas auroras boreais, né? Então, quando esse vento solar, né, ele chega ali onde a gente tem esse início, né, do campo magnético, a gente tem uma ionização daquilo e aí a gente consegue ver aquelas cores, né, que a gente tá tão acostumado aí a ver pela televisão, pelo menos, né, ou pela internet, esses padrões, né, também. Eles acontecem justamente por causa disso. Não acontece no globo inteiro, ou a gente não recebe, né, essas rajadas aí diretamente, justamente porque a gente tem essa proteção, né, do campo magnético. Coloquei algumas informações aqui. O campo magnético da Terra tem uma forma semelhante ao torus, né, ou um formato toroidal, que é um campo em forma de rosca que fica em volta da Terra. Esse campo é gerado pelo movimento de ferro líquido no núcleo da Terra e cria o que chamamos de magnetosfera. Esse campo atua como uma barreira, protegendo o planeta contra partículas solares, ventos solares e outras radiações cósmicas que poderiam ser nocivas para a vida. Padrões invisíveis mais poderosos. Embora o campo magnético não seja visível, ele tem efeitos perceptíveis, como a criação das auroras boreais, como eu falei, nas regiões polares. O campo magnético terrestre é essencial para manter o equilíbrio do ecossistema, pois protege a atmosfera de ser erodida pelos ventos solares, como eu disse também. Energia em fluxo.
O torus terrestre também representa um padrão contínuo de energia em movimento, com as partículas entrando e saindo de diferentes regiões do campo, em um fluxo constante que estabiliza o sistema planetário. É interessante também que existem estudos, né, que colocam a tartaruga sendo um animal que tem, digamos assim, um rastreamento magnético, né, que 30 anos depois ela consegue voltar lá para o lugar onde ela nasceu. Então é como se ela tivesse um GPS ali magnético nela, que consegue identificar através desse campo, né, onde foi o lugar exato que ela nasceu há 30 anos atrás, por exemplo, né, a praia exata, assim, vamos dizer. E vários equipamentos também captam isso. A bússola, por exemplo, é um equipamento que utiliza o campo magnético para apontar ali onde que está o norte. Então, isso daqui também, o que eu quero mostrar para você é que não é uma crendice, né? Isso é uma coisa muito científica, né? A gente sabe aí que existe o campo magnético e como ele é gerado e tudo. Então aqui eu coloquei uma imagem, né, de um ímã, e aqui são tipo um pó de ferro, né? E a gente vê que quando você coloca um ímã e um pó, naturalmente vai se formando esse padrão, que é o mesmo padrão que existe ali na Terra. Então a gente tem um ímã interno e aí ele vai gerando esse padrão toroidal ali em torno da Terra, entendeu? No nosso cérebro, isso também acontece. Por quê? Existe essa questão elétrica para passar informação e tudo, e tem um equipamento que a gente pode colocar, né? Existe um exame para isso, que é o eletrocefalograma, que ele consegue perceber isso. Inclusive, existem estudos aí que fazem uma medição, né, do eletroencefalograma com as emoções humanas, né? Então, de repente, o que a pessoa está sentindo e tudo, e como que aquilo se manifesta magneticamente, né, na matéria, né, no mundo aí. Então, com esses estudos, os cientistas eles conseguiram perceber que existem frequências, né, que a gente tem ali na maior parte do tempo nos nossos cérebros, por exemplo, tá? Que vão aí de 0,5 Hz até 12 Hz. As ondas alfa, né, que vão de 8 a 12, estão muito relacionadas ao relaxamento e à meditação. Então, quando eles colocam aqueles gurus e tal para fazer esse tipo de exame, né, normalmente ele consegue se manter aqui. Então, a meditação, por exemplo, é como se fosse uma musculação para o seu campo magnético, entendeu? De repente, para você saber ali o que você está emitindo ou recebendo, né, ter um controle maior com relação a isso. As ondas beta vão de 12 a 30, então na verdade vai até 30, viu? Eu falei errado, vai até 30. Associadas ao estado de alerta e atividades mentais intensa. Ondas teta de 4 a 8, associadas ao sono leve, relaxamento profundo e estados meditativos profundos. Ondas delta de 0,5 a 4, encontradas em sono profundo e restaurador. Eles conseguem chegar nisso daqui também, tá? O yogi, o cara que medita muito. E nós temos também a ressonância Schumann, que é a frequência natural do planeta, que é 7,33 Hz. Existe uma medição, né, que capta esse padrão que é gerado da superfície da Terra até a ionosfera, que é a parte mais externa ali desse campo magnético, entendeu? Esse pulso eletromagnético é considerado o batimento cardíaco do planeta e impacta a vida de formas que nós ainda estamos descobrindo. Então, o que é interessante nisso? O interessante é que é possível, né, com esses estudos aqui, que você possa sincronizar a sua frequência mental, por exemplo, com a mesma frequência mental da Terra, entendeu? Com a mesma frequência ali em Hertz do campo magnético da Terra. E aí existem alguns estudos e tal que sugerem que existe um benefício, né, no nosso corpo físico por isso, tá? Que é bem interessante, né? Ou para o nosso corpo mental, né? É a partir aqui desse treinamento. Mas esse campo magnético do cérebro, ele não é o nosso maior campo magnético, né? O nosso maior campo magnético que o corpo consegue gerar é do coração. Então, existem equipamentos também, né? Existem exames que captam isso. E o campo magnético gerado pelo coração, ou eletromagnético, ou bioeletromagnético, né? Que é normalmente como a gente vai achar na literatura, bioeletromagnético, ele é 100 vezes maior do que o campo do cérebro, tá? Isso é bem interessante também. Então, existem equipamentos caríssimos, tá? Existem exames para captar isso, tá? Qual que é o tamanho desse campo aí também. Então, você tem desde daquele equipamento mais esotérico, né? Vamos dizer assim, de repente uma coisa simples ali, que gira e tal, a gente vê muito isso aí nas coisas. E existe também esses equipamentos caríssimos, né? Que trazem pra gente ali o mesmo resultado, mostrando que efetivamente existe isso. Ou seja, trazendo ali para os padrões que é o nosso assunto, né? Olha que doido. A gente tem um padrão toroidal eletromagnético, né, da Terra, dos ímãs e tudo, e a gente vê esse mesmo padrão se repetir dentro do nosso corpo, né? Isso não é um esoterismo, não é um chute, alguma coisa assim. A gente tem isso muito bem detalhado hoje em dia, entendeu? Então é muito interessante, né, esse padrão aí que se repetindo e a gente não vendo. Tem até um filme que chama A Profecia Celestina,
que ele meio que mostra, né, essa coisa que a gente não vê. Tem uma hora que um rapaz vai dar em cima de uma moça, a moça tá sentada lendo no filme, né? É um filme bem bacana. E ele vai dar em cima dela. Aí no filme começa a mostrar meio que do ponto de vista energético ali aquela cena, né? E aí ele mostra, quando o rapaz dá em cima da moça, né? Ele mostra meio que a energia dele assim, né, que a gente não vê, invadindo o campo dela. E aí ela meio que leva um susto assim, né? E aí ela dá um fora nele e aí meio que mostra a energia dela fazendo a energia dele recuar, entendeu? Ou o campo dele recuar, né? Que na China chamaria isso de repente Qi, de Chi, de Qi no Japão e de outros lugares aí, né? Tem vários nomes para isso. Mas é interessante que mostra uma realidade que de repente a gente pode imaginar ou achar que está muito distante. A partir desse estudo a gente vê que não é tão crendice assim, que não está tão distante assim. E lá mostra muitas vezes o que a gente sente, né? De repente quando alguém te xinga, sabe, tá com raiva de você, você sente assim, vindo uma coisa, né? Você sente meio que uma pressão. E também, de repente, quando você responde, ou, enfim, qualquer coisa do tipo, você também sente que devolveu um pouco daquela pressão, né? Ou que equilibrou um pouco aquela situação. Então é interessante quando ele mostra no filme, né, isso pra gente ali em imagens, né, a gente é muito visual. Mas pode ser uma coisa que efetivamente aconteça, entendeu? É isso que eu quero te trazer. Bom, se de repente tudo que tá vivo gera esse campo magnético, você pode ver também esse campo magnético nos cavalos, tem umas imagens aí na internet. A gente pode entender que esses campos, né, eles mesmo que se relacionam. Então, imagina uma cidade. Quantas pessoas aí estão desequilibradas, estão cheias de problemas, tristes e tudo mais, né? E aí elas estão ali do seu lado, né? Relacionando com você e tudo. Então é muito mais fácil, olhando desse ponto de vista aqui, tá? Que de repente você tem uma queda da sua saúde mental na cidade, né? Por conta disso também, entendeu? Ao passo que já parou para se perguntar por que que clínicas de reabilitação, por exemplo, são na natureza, são em fazendas? Porque é mais fácil, né? Você manter um centro, você manter um equilíbrio quando você está conectado com a natureza, né? Justamente porque você vai estar exposto a esses campos magnéticos, né, que vão estar mais equilibrados, entendeu? Então é interessante a gente pensar dessa forma porque a gente consegue entender um pouco por que essa questão de se sincronizar com a natureza faz tanto bem pra gente, né? Porque muitas vezes a gente não consegue nem entender, a gente só tem o benefício. E aqui seria como uma explicação, né, pra gente entender melhor isso. Uma outra forma da gente ver também é através da simática, né? A simática é como a gente vê os padrões se formando a partir ali da frequência. Então, quero mostrar aqui para vocês. Ó, o que ele mostra primeiro aqui pra gente, né? É a frequência ali do DNA e tudo. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é isso daqui, ó. Aqui, nesse experimento, a pessoa coloca uma frequência, né? E essa frequência se repetindo, e tem uma areia, de repente um sal, alguma coisa assim, numa chapa de aço. E a gente vê que conforme muda a frequência, muda o formato ali da organização dessa matéria, entendeu? Então, veja bem. Olha que doido. Mudou a frequência, muda a geometria. Olha que interessante. E toda vez que você repete aquela frequência, você vai ter o mesmo formato. Ou seja, a frequência cria um padrão geométrico que a gente não vê. Aqui também, ele mostra... Esse daqui é um experimento que eles colocaram uma música de Beethoven, eu acho. E aí a gente consegue ver esses padrões, né, como se fossem mandalas ali na água, tá? Esse daqui é um outro exemplo desse padrão se repetindo ali numa batida de uma música, né? A gente está em cima de uma caixa de som. Mas a gente vê, olha só que interessante esse padrão. Observa esse padrão. Onde que você vê esse padrão na natureza?
Então, é interessante porque, de certa forma, a gente está sugerindo, né, que as frutas, por exemplo, elas nascem numa frequência. E é por isso elas têm um formato dentro delas ali padrão, entendeu? Porque elas estão crescendo ali naquela frequência. Por isso também que alguns estudos dizem, né, que certas frequências são benéficas para o crescimento das plantas, entendeu? Pode ser por causa disso também, porque você está colocando uma coisa ali que vai ajudar a planta a se desenvolver ali em determinado padrão, né, que vai ser bom para ela. Aí tem toda uma questão aqui, eu quero te passar mesmo o conceito, né, mas é muito, muito interessante, muito interessante. A gente tem isso também, olha que, nossa, isso aqui é de explodir a mente, tá? Essa frequência, né, simática nas cordas vocais humanas, né, então tornam-se mandalas aqui, e sempre que é repetida, né, fica nesse mesmo padrão. Se a gente olhar essas obras artísticas, né, religiosas até, em diferentes culturas, elas seguem esse mesmo padrão. O canto gregoriano, por exemplo, na Igreja Católica Apostólica Romana, segue determinadas frequências que Nikola Tesla, em outro momento, falou que era uma frequência, de repente, de restauração molecular ou do amor, alguma coisa assim. Nikola Tesla falava isso também, tá? Então, a gente vê, o canto gregoriano repetia isso, né? Ele era moldado para a frequência, né? Tá ali no que a música estava dizendo. Então, de repente, a música estava falando ali da morte de Cristo. E aí ele baixava a frequência ali, né? Para mostrar, ou fazia um trítono, né? Que é quando você tem uma nota harmônica e uma nota desarmônica, né? Que claramente a gente consegue perceber, justamente porque essa organização do som no espaço, né, qualquer ser humano consegue perceber. Então a gente percebe quando tem uma nota distoante, a gente consegue perceber quando alguém desafina, entendeu? Por mais que você não saiba cantar, você consegue perceber que alguma coisa ali parece estar fora do lugar. Então eles usavam isso também, né, no canto gregoriano para transmitir aquilo que eles queriam que a música transmitisse. E quando a gente vai ver na arte, nas igrejas góticas, por exemplo, a gente tem essa mesma representação. E a gente vai ter essa representação, né, muito similar também ali nos astecas, egípcios, hindus, né, por aí vai. E quando a gente olha ali a hélice do DNA de cima, né, a gente consegue perceber um padrão muito similar também. Então a gente tem esse padrão aí da frequência reproduzida na água, né, a partir até mesmo da voz humana, né, não necessariamente um instrumento, na arte sacra, e a gente tem isso também no nosso código de DNA. Então, o que muitas pessoas sugerem, né, que já entra um pouco também de esoterismo nisso, é que a partir da frequência você pode, de repente, moldar uma parte de você, entendeu? Porque se o seu corpo vai corresponder, se o seu corpo é mais de 70% água, se você colocar uma frequência e essa frequência ela pode moldar, né, a água, ela cria uma geometria ali na água, por que ela não poderia criar um padrão no seu corpo, entendeu? Aí é aquela coisa, né, que eu falo muito. O que você come alimenta seu corpo. O que você assiste, o que você lê, o que você escuta, alimenta a sua mente. E a gente vê aqui, a partir desse estudo, né, dos padrões, que de repente você pode estar colocando ali, sei lá, um padrão de pensar ou uma formação genética, né, ali em nível molecular, sem você estar percebendo, entendeu? Então, por isso que é muito importante a gente ter... Isso é uma opinião minha, tá? Mas eu considero muito importante a gente ter um critério com o que a gente escuta, entendeu? Ter um critério ali do que a gente coloca pra dentro da nossa mente. Porque depois isso vai nutrir a gente. Então, assim, eu sei que muitas pessoas aqui dessa comunidade, nossa, né, pensam aí no pior que pode acontecer no mundo e tudo mais. Eu penso isso também, eu tenho esses medos, né, essas angústias dentro de mim também, né. Mas a gente tem que tomar muito cuidado até pra isso não virar uma expectativa e, de repente, pra gente povoar tanto a nossa mente com isso e não conseguir enxergar outras coisas além disso, entendeu? Então tem um pouco a ver disso também. É igual, por exemplo, uma pessoa que só vê conteúdo pornográfico. Pô, ela vai ver pornografia em tudo. Tudo que ela for fazer, qualquer coisa, qualquer pessoa que ela fosse relacionar, ela vai ter essa predileção, entendeu? Justamente porque ela tá nutrindo ali a mente dela, a psique dela só com aquilo, né? E na frequência, isso também pode significar alguma coisa pra gente, né? Nessa questão aqui que eu tô te falando. Então, assim, é muito interessante esse estudo. Tem algumas coisas que parecem muito intangíveis, muito esotéricas pra nós hoje, tem outras coisas que já parecem mais palpáveis. Aqui o nosso propósito é entender que existem certos padrões, a gente não sabe qual que é o limite disso, né? Do que é realmente efetivo, o que existe exatamente, e o que é muita especulação, né? Mas a gente pode desdobrar isso e eu queria te passar isso para você entender aí dentro de você, tá? Dentro do que você quer para sua vida, como que você pode incorporar esse conhecimento, entendeu? Plebe, de novo, né?
Muito, 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 muito feliz. Essa série tá completando aí, tá sendo uma série comemorativa de 1 ano aqui do canal. Eu normalmente, né, sempre deixo uma imagem aqui feita de inteligência artificial, né? Uma viagem aqui, um negócio, alguma coisa relativo ao nosso tema. Não sei se vocês perceberam, tá? Nesse 1 ano, mas todo último slide eu deixo um poema, uma música, alguma coisa artística, né? Eu peguei isso da ideia ali da MTV, né? Que na MTV a gente tinha umas propagandas assim, desligue a TV e vai ler um livro, né? Nossa, eu achava demais. E a ideia aqui do final dos nossos vídeos é justamente te tirar do YouTube. É até meio errado isso, né? Porque, pô, de certa forma eu tô vivendo disso também, né? Mas de trazer uma reflexão até pra gente assimilar tudo que foi dito aqui no vídeo, entendeu? E tem um cara, né, um artista que chama Alex Grey, que ele traz muito esses conceitos, né, do que não é material, mas é fixo, físico e que tá ali, que existe, né, mas que a gente não vê. Então eu acho muito interessante a obra do Alex Grey, acho lindíssima. Hoje não é uma inteligência artificial que fez esse fundo, tá? Essa é uma obra dele. E é um cara que eu admiro muito. Tem essa... Quando eu fui pra fazenda a primeira vez, que eu fui morar em Ecoville e tal, essa obra dele me impactou muito, 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 porque é justamente o que eu te falei, né? De você ter o seu campo energético ali, como a gente viu, né? É muito, muito provável que exista, tá? Eu acredito que existe, você acredita no que você quiser. E as árvores das plantas, né? Tudo que tá ao nosso redor também. Então, pô, olha quando você tá na natureza, né? De repente, ao que você tá se expondo, né? Olha que beleza, você pode estar se expondo a uma coisa tão boa, né? E de repente na cidade você pode estar se expondo a coisas tão ruins, né? E não tem noção disso, né? Nós, né? A nossa sociedade não tem noção disso. Eu sei que não é fácil, eu não romantizo nunca aqui, tá? Toda essa questão de viver no campo e tal não é fácil, mas eu vejo que os benefícios são tão maiores, né? Podem ser tão maiores e que se a gente evoluir em todos os assuntos, né, que a gente traz aqui, a gente pode fazer isso ser uma coisa menos penosa, mais prazerosa, né? Criar um caminho aí mais seguro e mais fácil para que mais pessoas possam fazer isso, entendeu? Tem uma outra obra dele também que eu acho muito interessante, que eu fiquei tentado em trazer aqui para vocês, que ele traz primeiro, né, o corpo físico ali do ser humano, com aqueles meridianos ali, tá, da acupuntura, sendo os locais mesmos que passam, né, as energias. Ele traz ali esses hubs, né, energéticos do corpo físico ao corpo mais etérico, né, vamos dizer, que são os chakras, e depois ele vai evoluindo nisso, né, até chegar ali no que seria o ser humano sem nada físico, né, que seria ali só o nosso corpo energético, né, de repente ali em alguma dessas escalas aí que a gente não consegue perceber, de repente isso aqui seja uma alma verdadeira, entendeu? É meio que uma leitura, né? Eu acho legal, assim, a gente trazer a arte, porque a arte, ela faz a gente pensar uma coisa que, de repente, falando, a gente não conseguiria falar, entendeu? E é bem interessante, né? Esses fractais magnéticos de frequência e tudo, que existem aí no ambiente, a gente sabe que existe, os equipamentos conseguem captar, existem também dentro de nós, fora de nós, dentro de nós, e como que isso pode ser positivo, né? Interessante aí para as nossas vidas. Muito obrigado pelo seu tempo, atenção. Peço aí que você compartilhe, dá muito trabalho, galera, fazer cada um desses vídeos. Eu gasto em torno ali de, sei lá, 10, 12 horas semanais, viu? Para preparar esse conteúdo para vocês. Hoje eu não tenho retorno ainda, por isso eu faço por paixão a tudo isso que eu falo aqui. E, pô, peço que se você puder contribuir, né, com a página ali no Apoia-se, entrar aí nos nossos grupos, seguir no Twitter, no X, né, Instagram, compartilhar os vídeos, tá, com os seus amigos. Pô, de repente você tá falando de alguma coisa do gênero, comenta com alguém, ó, tem um cara ali no YouTube que fala alguma coisa sobre isso, depois dá uma assistida no cara, dá uma moral, vê ali se você vai curtir. Pô, agradeço demais, viu, galera? Se você puder fazer isso, tá? É muito importante pra gente fazer essa mensagem chegar pra mais pessoas, né? Aqui a gente tá numa coisa, de repente, não tão teórica, mas pra alguns mais teóricas. Mas no próximo vídeo a gente vai entender como implementar todos esses padrões, né, que a gente falou ali nas nossas propriedades. Então vai ser muito legal que a gente vai começar a materializar, né? A gente tava no material primeiro, no que a gente vê, agora parece que a gente desmaterializou um pouco, né? Agora a gente vai rematerializar isso ali nos nossos desenhos das nossas propriedades para trazer o benefício para nós, né, e para as nossas famílias. Galera, muito obrigado. Te desejo vida, propriedade, liberdade. Até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição.
Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.